Olá, boa noite. Grande prazer estar aqui com vocês novamente, podendo então expressar um pouco da minha experiência e a visão então diante desse cenário futuro que se aproxima. Como sempre, o futuro se aproxima. Entretanto, nesse momento a gente está vivendo a necessidade de estarmos mais alertas para determinados detalhes. Então, ao falar, né, de como será esse novo normal, esse futuro que se aproxima, diante de uma pandemia, diante de uma catástrofe que a gente está assistindo, com mais de 6 milhões de pessoas aí afetadas de diferentes países. O que acontece? Acho que o pulo do gato e talvez a grande mensagem desse momento está diretamente ligado à nossa sensibilidade para o contexto. Porque com quem que a gente vai falar daqui a um mês, daqui a 2 meses? Nós estaremos falando com pessoas, empresas e famílias que foram vítimas de uma situação de muita dificuldade, né? Então, com certeza, nós estamos vivendo aí, estão morrendo uma série de empresas, então estamos assistindo uma série de pessoas aí passando uma situação muito difícil de reestruturação, de reaprendizagem, né? Então, somando o que a gente está assistindo, fazendo uma análise superficial até, não precisa ir muito fundo, as famílias estão se reestruturando, as empresas se reestruturando. Então, qual é o problema e por que isso tudo está acontecendo? Por conta de um problema de saúde, né? Então, veja bem, quem aqui já perdeu, e temos até o Reinaldo que falou aí que está com a mãe no hospital, e lembro a todos vocês, quem é que aqui não perdeu um parente querido? E qual é a sensação? A sensação é de insegurança. Então, o inconsciente coletivo de todo esse manancial, né, todas essas pessoas, está lesado, está fragilizado, especialmente no Brasil, que nós temos, então, uma política completamente descomprometida, né? Um cenário de estrutura financeira abalado. Então, nós não temos aí como, não sei se eu falei semana passada, mas uma amiga recebeu lá nos Estados Unidos um crédito de $50 mil na conta da empresa há 20 dias atrás, né? Do nada. Ela não fez nada para merecer isso. Ela simplesmente se comprometeu em não demitir ninguém da empresa que ela tem. Olha só que detalhe interessante. O governo colocou $50 mil na conta de toda e qualquer empresa que se comprometer a não demitir nenhum funcionário nos próximos 3 meses. Então, a gente não tem esse mesmo suporte, ou pelo menos eu não estou tendo esse mesmo suporte. Não sei se vocês estão vendo. Mas então o que acontece? Essa insegurança financeira, essa insegurança do Estado, com uma série de políticas vesgas, né? Então nós estamos aqui olhando para um futuro próximo, onde empresários, colaboradores, liderança estarão muito fragilizados, precisando de um apoio, precisando de acolhimento. Então, ao falar, ao se relacionar, a atenção dada a esses pontos, né? A saúde da empresa, a saúde dessas pessoas, e não só isso, como também possíveis perdas, né? Que eles estarão vivendo, estamos vivendo. Isso é importante a gente dar um olhar e começar a se comprometer, né, com o fortalecimento dos vínculos. Eu vejo que outro item muito importante, tendo em vista a insegurança, toda insegurança exige suporte. Então, eu não sei qual é a estratégia de cada um
de vocês aqui presentes na sua atividade de trabalho para levar maior suporte, apoio para os clientes que vocês têm, né? Então, entendendo que o pequeno cliente, a pequena empresa está abalada, muito perdida, a empresa média, ela não quebrou, mas ela está com a corda no pescoço, e algumas empresas de grande porte tendo que redesenhar o seu negócio, né? Então, ninguém está fora, ninguém está fora desses abalos, né? Todos somos vítimas desses abalos. Então, a confiança nessa hora, argumentos de relacionamento que fortaleçam o vínculo, que você tenha compreensão, acolhimento, isso é um ponto extremamente importante. Então, queria convidar aqui até vocês a identificar nos seus clientes qual é a dor do seu cliente agora. Queria fazer essa pergunta para a gente interagir um pouco mais. Queria convidar vocês, 2, 3 pessoas no máximo, a colocar a dor do seu cliente. Qual é a dor do cliente que você está convivendo? Qual é a dificuldade que dentro da sua empresa você está vivendo? Alguém poderia se colocar para a gente tratar de uma maneira mais concreta a construção de um perfil que seja mais que empreendedor, seja conciliador para esse novo momento? Porque eu queria ainda evidenciar, o grande foco está na integração. A gente precisa promover no nosso cliente que ele olhe para si mesmo e ele tenha uma visão integrativa dos recursos que tem, das competências que as suas equipes têm e assim por diante. Francisco, os meus clientes, não só meus clientes, acho que todos nós, né, fomos pegos de surpresa pela quarentena, né? Eu acho que o governo estava não tinha nenhum boato disso e ele chegou no sábado de manhã e fez a quarentena. Na primeira semana foi uma semana meio amena, né? O pessoal ainda digerindo a novidade. Na segunda semana já começou a bater o desespero. Tem alguns restaurantes, por exemplo, que não quiseram antecipar férias, não quiseram dar as férias pela MP. Teve alguns que deram férias e depois se arrependeram porque começou a fazer o delivery. Ou seja, onde você tem que ter uma equipe para te dar todo o suporte, né? Então, a Nova Aliança em home office, nós atendemos todos os clientes, demos suporte nessa parte tributária, na parte de DP, fizemos redução de jornada, fizemos tudo que as MP pediram, fomos orientando os clientes e caso a caso foram sendo feitos, né? Quando surgiu a liberação do valor da folha de pagamento, no primeiro momento, precisava de certidão, né? Então, corremos para diversos clientes para parcelar impostos, porque alguns acabaram não pagando já por causa da pandemia, mas depois foram lá correr e parcelaram para tirar a certidão. Então, é o que você está falando. Se nós estivéssemos em casa e não trabalhando 100% com a equipe, essa integralização não podia ser possível, né? Então, a integração ela tem que ser em todos os setores e começou um segundo momento, que é o que a gente estava falando um pouquinho antes de você entrar, né? Algumas empresas começaram a falar: ô, João, dá para reduzir minha mensalidade por um tempo, por 30, 60, 90 dias, né? E tudo é caso de se analisar, porque eu tenho que analisar o lado deles e eu tenho que analisar o meu lado, porque eu também estou pagando as contas, porque eu estou com a equipe toda em home office trabalhando. A equipe não está em casa sem receber, está recebendo. Então, os clientes também têm sido compreensivos, né? Alguns já estão projetando a retomada e eu acho que é o que você falou, se todo mundo fizer a sua parte, dar o suporte, a gente, inclusive,
Depois eu fui vendo com o Gil, fui vendo com a Gabriela do Original, com outras pessoas aqui do grupo mesmo, ou de fora que eu conheço, algumas possibilidades que poderiam ajudar meus clientes, eu fui colocando à disposição dos meus clientes. E é isso que todos nós temos que fazer. Vamos lá. Alguém mais quer se colocar? Bom, o que eu vejo que... Fala, Francisco. Bom, eu tenho os dois cases aqui na TMG, né? Tem um cliente que é distribuidor de alimentos, né? E o cara tá bombando. De repente, aumentou o volume 30% do que ele vem, tá? E eu tenho um cliente que é uma papelaria, por exemplo, que tinha uma máquina, tá parado, e eu, por opção, eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa pelos meus clientes. Eu coloquei no primeiro faturamento, eu tentei me usar de empatia, né? Capacidade e qualidade de uma pessoa se colocar no lugar da outra, né? E eu fiz o que eu imaginei que seria melhor para minha empresa, dentro do meu negócio. Eu converti todo mundo para cobrança só por página. Não tinha taxa fixa, não tinha franquia, não tinha nada. Todos os 100 clientes que eu tenho, eu converti todo mundo. Não importa se eu ia ganhar em um, perder em outro. Não essa era a minha preocupação. Minha preocupação era manter o cliente, fazer o cliente entender que a parceria nossa continuaria depois da crise, que isso ia passar. Vai passar, está passando e vai passar. E a receptividade que eu tive dos clientes foi fantástica. O cliente, assim, cara, eu gostei muito. Tanto que, como eu tenho um outro produto hoje na empresa também, eu tive mais receptividade agora do que se eu tivesse só feito, não, você tem que pagar esse valor aí, acabou. Então, eu senti isso e foi muito legal de mudar a cobrança. Perdi, claro que eu perdi. Quem não perdeu na pandemia, eu ia falar que não perdeu, desculpa, alguma coisa tá errada. Perdeu. Mas aquele negócio, eu ajudei o meu cliente, eu tenho certeza que ele vai se levantar e eu vou me levantar com ele. Muitos vão ficar pelo caminho, eu sei, muitos vão ficar pelo caminho, tá? Mas se eu puder também ajudar esse cara, eu vou ajudar da mesma maneira. Foi isso que eu fiz, converter o meu negócio visando melhorar o consumo que ele tinha naquele mês ruim. Então ele estava pagando já o que ele estava utilizando. Se não está utilizando, não paga nada. Se está usando muito, paga muito. Aí é normal. Eu vi que foi uma forma bem legal e o pessoal teve uma excelente receptividade. Ok. Não sei se vocês sabem, mas eu trabalhei por alguns anos com um foco mais dedicado à área de câncer. E cuidava, então, necessariamente de pessoas que estavam morrendo. E, notadamente, no Hospital Bombrini, Hospital de Câncer Infantil. Porque uma coisa é você acompanhar o vovô, o seu pai, com 60, 90 anos, que está com câncer. Agora, delicadíssimo é você cuidar de uma criança e perceber que o seu filho, com 3 anos, 5 anos, 12 anos, 15 anos, está morrendo. E para me preparar, acabei dando aula também na pós-graduação da PUC com esse tema. E uma das coisas importantes que a gente podia orientar lá os alunos da pós-graduação é lembrar que existem, diante de uma crise muito séria, muito grave, existem 4 etapas. Primeiro é a negação. Não, isso não vai acontecer comigo. Não, tá tudo certo, eu vou superar. Né? Então, alguns clientes de vocês provavelmente não subestimaram, né? Negaram, acharam que não, com ele não vai ter problema nenhum. No segundo momento, quando a água está começando a bater aqui no nariz, né? Aí, meu Deus, vamos resolver, eu tenho que ir em busca de solução, eu não sei o que fazer, meu Deus, vamos embora, vamos fazer alguma coisa, e inclusive em busca de soluções místicas. Então, mata uma galinha, faz a novena, mas não, acaba não dando certo. Não adianta rezar demais, não adianta ir para o lado místico dessa maneira. Mas sim, isso simplesmente fortalece um pouquinho mais o ego. Mas, de fato, eu preciso ter
uma ação, é o terceiro ponto, uma ação com base na ciência, com base em técnicas, no caso, um tratamento científico para o problema de saúde. E no nosso caso aqui, do tema, é dar extrema atenção à metodologia de superação, de gestão de pessoas, gestão financeira, porque o que está acontecendo? A pandemia, o vírus, ele atinge quem? Atinge as pessoas que têm o seu imunológico fraco, né? Então, pessoas com problemas de pulmão, com pressão alta, diabetes, como a gente já sabe, idoso, sobrepeso. Então, da mesma forma, a gente precisa olhar para as empresas dos nossos clientes, né? Como está o imunológico dessa empresa, né? Está acima do peso? Está desnutrida? Como está? Então, é ajudar o empresário, o empreendedor, a ter um olhar como um profissional da saúde da empresa, da potencialidade dessa empresa. Então, entender que a negação, a busca de soluções mágicas, elas não vão adiantar nada para isso. Então, nessa nova fase, o que a gente precisa ser é extremamente objetivo e prático, né? Com foco em soluções, levando técnicas, levando possibilidades, cada um na sua área, levando possibilidades de um foco no resultado. Ainda hoje, um cliente, ele extremamente preocupado com a área de marketing da empresa dele, muito frustrado com a área de marketing. Aí eu falei, mas vem cá, o que você precisa? Você precisa de resultado, não é verdade? Você precisa de crédito na sua conta. A tua empresa tem que faturar. Vamos ser sinceros, quantas mil pessoas você tem no Face? Quantas pessoas você tem no LinkedIn? Quantas pessoas você tem no seu cadastro? Essas pessoas estão todo dia ligando para você e comprando? Não. Então não adianta você se dedicar tanto ao marketing nesse momento. Você precisa ativar a tua força de vendas. Você precisa grudar no vendedor às 7 da manhã. Você precisa estar com o vendedor na hora do almoço. Você precisa estar com o vendedor às 5 da tarde. Então, às vezes, a pessoa ela fica tão estressada diante de tantos problemas. É o banco, é o juro, é uma série de coisas, que a pessoa o empresário ele acaba se perdendo e não dando atenção ao ponto correto. Então, convido vocês a perceberem a importância da sua sensibilidade para uma série de pessoas que estão querendo, num futuro próximo, renascer. Nós estaremos assistindo um número muito grande de clientes, tirando com exceção de um ou outro, também até numa construtora, né? A construtora está bombando, não parou, está tudo certo. Tem 4 espigões para subir, fechou o contrato, está tudo ok. Na prefeitura vai acontecer. Mas tem empresas e empresários que estão extremamente ansiosos, estão vivendo momentos difíceis, deprimidos, ansiosos, num nível de rusticidade muito alto, né? Então, essa atenção, né, que nós precisamos dar no entendimento de inclusive, orientá-lo com relação ao mercado, porque a própria pessoa que está no mercado há 10, 20 anos, ela está pensando como 40 anos atrás. A cabeça dele não mudou. Se vocês observarem, o pulo do gasto, inclusive na área da saúde, está diretamente ligado ao olhar, à crença que você tem. Então, na verdade, não existe um comportamento mágico para o pós-pandemia. Não existe nada mágico. Existe só a necessidade de nós nos fortalecermos na objetividade, na clareza da nossa comunicação,
e, em especial, no envolvimento, em agir para que esse envolvimento tenha um poder de influenciar. Porque quem é que teve problema nesse período? Quem não se organizou. Concorda? As pessoas que estão vivendo esse drama, elas não se organizaram. Pessoal, pensa bem, qual é a característica mais forte de uma pessoa que não se organiza? A gente pode trazer dois fatores. A dispersão e o lado cabeça dura. Eu faço desse jeito, sempre fiz, estou fazendo e vou morrer fazendo assim. Ou seja, se não houver a inovação na forma de olhar para as pessoas, a inovação em empresas familiares, no trato desse pai com os filhos, dos filhos com esse pai, marido e mulher. Eu atendo uma empresa que o presidente da empresa, ele é o maior sabotador da empresa. A esposa é a salvadora na empresa. Ela tem lá situações difíceis dentro de casa, mas ela não compartilha isso com os filhos, com o objetivo de não influenciar negativamente. Já está difícil. Estão conseguindo conquistar uma série de oportunidades. Mas o cara que é o maridão, com seus 60 e poucos anos, o cara é um destruidor. Então ela faz um trabalho comigo, a gente troca ideia toda semana, para acompanhar a rusticidade, a ansiedade desse executivo. Porque ela apaga incêndio dentro de casa para não queimar a empresa. Entendeu? Então, só estou aqui convidando a vocês a observarem algumas características, por exemplo, de empresa familiar, puxada de tapete em grandes empresas. Né? A empresa um pouquinho maior não está diferente, não. Tem gente puxando tapete lá. Né? Então, é necessário que essa sensibilidade, esse olhar de nós que somos profissionais experientes e conhecemos muito bem, oferecemos muito bem o nosso serviço técnico, esse é um momento de um olhar humano. A gente precisa ajudar as pessoas a superarem essa tormenta, esse furacão emocional. Não é nem desequilíbrio emocional, é uma tormenta emocional, né? Que as pessoas, então, estão vivendo, vamos dizer assim, momentos extremamente difíceis de relacionamento. E quero trazer para vocês, fazer um convite até para os momentos difíceis da gestão da sua empresa ou dificuldades com a sua liderança. Se vocês não perceberam o seguinte, você está cuidando da pessoa e ajudando o outro a observar a importância dele tratar as pessoas de uma maneira mais coerente, com maior comunicação, motivar, envolver, atender melhor o cliente chato. Né? Cliente chato é um problema, né? Porque é um cliente cabeça dura, e aí vai, muito bem. Mas, às vezes, a dificuldade, até mesmo na nossa equipe, com alguns clientes, não está ligado ao como ele está olhando o mundo, mas está ligado à cegueira que ele tem com ele mesmo. Né? Então, ele não percebe que ele, por exemplo, é uma pessoa racional, extremamente racional, e acaba não tendo paciência para cuidar de pessoas. Tem gente que é extremamente emocional e acaba carregando a empresa e o outro no colo e não toma as decisões racionais como poderia, como deveria. Precisa ser mais rápido. Então, uma dica, as pessoas emocionais, clientes que vocês têm e sabem que ele está lá, mais no desespero. Ai, seu João, Gutierrez, você precisa me ouvir, só você me entende. Não é bem assim. São pessoas que precisam aprender a tomar decisões práticas e lógicas. Pessoas que são muito objetivas, elas precisam ampliar a sensibilidade. Então, esse novo momento que está para chegar, está aí na porta,
Mais um pouquinho o mercado está aberto de novo. Nós estaremos convivendo com pessoas, um número muito grande de pessoas desequilibradas, perdidas, precisando de uma orientação na gestão dessa sabedoria em filosofia ou inteligência emocional em psicologia. Para isso, queria trazer aqui algumas referências, né? Então, às vezes o camarada ele é empresário, ele é um líder, ele é um gerente, e ele acaba tendo uma ação operacional, de peão da empresa. O cara, ele é dono da empresa, mas ele está lá, o rapaz lá das bebidas, né? O cara está, às vezes, carregando o caminhão e ele não está na gestão de novos negócios, né? Então, a gente precisa ajudar uma série de empresários a entender que chegou a hora de quem é experiente sair do personagem policialesco. Eu tenho que controlar, eu não vou passar o meu financeiro, ele esconde o financeiro, não compartilha. Até na contabilidade, às vezes, tem medo de falar a verdade para o contador, né? Enfim, uma série de características assim, são pessoas muito fechadas, medrosas, que não compartilham a realidade da empresa. Então, nós precisamos ajudar essas pessoas a saírem desse papel operacional ou de policial da empresa. Ele é dono da empresa, ele é gerente da empresa, ele não é o diretor, ele não é policial da empresa. Ele precisa olhar o negócio, né? Precisa ter uma ação mais estratégica, porque ele conhece o mercado, mas só que ele fica muito medroso. Então, esse eu vejo que é um perfil de pessoas assim que eu venho me relacionando e percebendo que tem o nosso lado guerreiro. Ele precisa, nesse momento, passar a ser general e não soldado raso. Dentro da empresa tem muita gente que acaba transpirando desnecessariamente. Ele tinha que sentar na cadeira de general para que a operação aconteça e não de soldado. Outro personagem é o rei, né? O lado guerreiro é o fazer. Agora, o que faz o rei? O rei, ele decide. O rei, ele toma decisões que permita o empoderamento da sua liderança. Então, outra coisa é ajudar, né? Se você tem contato direto com alguns empresários, é ajudar o camarada a perceber, ela ou ele perceberem a importância de delegar. Chegou a hora, eu convido vocês a até anotarem, chegou a hora de termos e fortalecermos confiança. Se você não tiver confiança na sua equipe, demite, troca, mas você precisa ter confiança. Então, não sei com quem você conversa, né? Mas vejo que, assim, o principal papel de cada um de nós é ajudar o empresário, a pessoa que de fato tem a responsabilidade com a empresa, a assumir que a empresa não é dele no sentido de fazer acontecer. Ele pode ser proprietário da empresa, mas quem faz acontecer a empresa é a liderança, e essa liderança tem que pensar, ele tem que parar de bater na liderança. Pô, vocês são burros, puta, tudo eu tenho que resolver aqui. Isso é coisa do passado, não tem sentido. Ele precisa compartilhar a experiência dele com a liderança para chancelar, carimbar, validar a confiança nessa liderança, para que essa liderança fale em nome dele. Então, esse próximo momento, né, exige que a equipe esteja respirando junto, atuando junto, né? Um terceiro personagem é o sábio. Todos nós temos o arquétipo sábio dentro de nós. A sabedoria, a experiência
de ter tido experiência. Qual é, com que propriedade eu me aproprio da minha história? Tem muita gente que fala, essa pandemia veio para destruir, é um castigo de Deus. Agora vivemos essa situação no meu tempo. Quando o cara falar no meu tempo, respira e começa tudo de novo. Porque a cabeça desse cara está no passado. Ele não está sensível à realidade de usar a experiência dele do passado na transformação da realidade do agora. Então, isso vocês não estão vendo, mas abaixo do meu paletó aqui, eu estou arrepiado, deu um arrepio, porque eu vejo algumas pessoas tão competentes, lutaram tanto na vida, e o cara acha que ele é o rei da sabedoria por conta de querer trazer o passado para o presente. Quer trazer a experiência dos anos 50, anos 70, anos 2000 para agora. Não tem sentido. Então, nós temos hoje ferramentas incríveis de treinamento à distância, uma série de recursos para que dentro da empresa a gente possa promover mudanças num custo muito baixo. Eu mesmo estou me dedicando muito a levar essas ferramentas para atender a essa necessidade para o maior número de pessoas. Então, a sabedoria é o quê? O que é uma pessoa sábia? Uma pessoa sábia é aquela que olha para o futuro e sabe que se ele enfrentou inúmeras dificuldades, não é agora que ele vai amarelar. Eu sei que eu vivi e eu sei que a vida é, a cada dia, uma nova porrada. Eu não sou negativista, não. Sou realista. Todo dia eu acordo com uma surpresa. Todo dia. Né? Então, nós temos surpresas e essas surpresas criam condições de transformação da minha ótica, transformação da forma como eu tenho que falar, transformação na forma como eu tenho que ouvir, né? Então, isso é muito, muito importante, né? Nesse novo momento, ajudar os seus clientes a olharem que eles têm uma baita experiência. Empresas com 5, 10, 30 anos, e que essa experiência não pode permitir que ele repita novas estratégias e armações, mas sim a superação. E aí vem, gente, um personagem que eu acho fundamental, e eu convivo com ele dentro de mim de uma maneira muito rica, é o louco, o arquétipo louco, né? O mágico, quando ele tira da cartola, né? Tira da cartola o coelhinho, eu olho lá, meu, que louco isso, ele tirou o coelhinho da cartola. Aí tem aquela moça bonita, normalmente é uma moça bonita, com suas curvas, e daí põe lá dentro de uma caixa, corta a mulher no meio. Nossa, que louco! Não saiu sangue! Que louco! Aparece o elefante dentro do fusquinha. Que louco! Né? Então, quero convidar vocês a perceberem. A expressão o louco esse arquétipo é um arquétipo que identifica o surpreender, fazer diferença. No período medieval, o louco falava para o rei coisas que nem a mulher do rei falava. Então, a gente precisa encontrar formas inovadoras para falar a verdade para o cliente. Por quê? Por que eu preciso encontrar formas inovadoras para falar com o meu cliente? Porque o meu cliente é cego, surdo
e muda. Ele não fala ele não vê o que tem que ver, ele não escuta o que tem que ouvir, e ele não fala para você o que você precisa ouvir para você poder ajudar. O cliente nem sempre ele sabe o que ele precisa. Há teorias de que dizem que o cliente jamais sabe, ele não sabe o que ele quer. Ele não sabe. Você precisa entender que quando o cliente te pede um serviço, um produto, é porque ele precisa também de outro. Né? Então, o louco é o personagem que tem a habilidade de mostrar para o seu cliente, mostrar para a sua equipe que agora é diferente porque agora é uma nova necessidade. Né? Então, eu creio que dessa maneira a gente vai estar mais sensíveis, nós estaremos mais sensíveis para olhar, e aí eu convido vocês a observarem, para olhar a realidade, não o que você quer da sua empresa, não o que você quer da sua equipe, não o que você quer do seu cliente, mas a realidade, para que você possa, na sua equipe, né? Porque, veja, se dentro da sua empresa as coisas não estão acontecendo bem, o cliente vai perceber e o cliente vai reclamar. Então, nós só podemos dar o que temos. Então, vamos cuidar dos nossos clientes? Vamos. Mas vamos cuidar de casa primeiro, que é o que nós estamos fazendo aqui. É o que nós estamos fazendo numa série de reuniões. Nós precisamos cuidar da nossa cabeça, né? Porque se a mente mente, eu preciso superar, ter um olhar superior para enxergar a mente que mente. Eu preciso ter, então, consciência. Então, tem o líder, né? A gente assiste aí os vários tipos de líderes. Então, a gente sabe que existe o líder que é chefe, que é o cabeça dura. A gente tem o líder empreendedor, que está envolvido e fazendo, promovendo mudanças, envolvendo pessoas, bacana. Mas nós precisamos, acima de tudo, o líder consciente. Eu quero convidar para as pessoas que vocês têm como líderes, olhem para elas. O líder empreendedor, ele vai fazer com você. Ele até te dá ideias inovadoras, bacanas. Mas o líder consciente, ele te convida a pensar no negócio. O líder consciente, ele senta na sua cadeira, ele está envolvido com você, ele é teu parceiro, ele pensa, ele respira com você. Então, a liderança consciente é a liderança que, mais que visão estratégica, mais que a visão tática, ele está tendo um entendimento integrado de operação, empresa, a dinâmica da empresa inteira, como um todo, integrada no mercado. Então, é o operacional, junto com a dinâmica de gestão, junto com o mercado. O líder consciente, ele enxerga isso. Claro que eu estou falando do líder consciente, mas eu estou também te convidando a oferecer o seu produto com consciência. O seu produto precisa intervir na forma como o seu cliente vê a operação. O teu produto precisa intervir na gestão do negócio do seu cliente e o teu produto precisa intervir no mercado do seu cliente. Precisa no sentido de sugestão. Então, eu vejo que essas são estratégias fundamentais para esse novo momento. Esse momento, vamos dizer assim, de prestação de um serviço, vamos dizer assim, nós somos profissionais e, ao mesmo tempo, estamos trabalhando com a cura de pessoas.
a cura de organizações. Eu convido vocês a perceberem que talvez vocês sejam profissionais de saúde organizacional. O que vale é a saúde da empresa, né? E um dos elementos da saúde da empresa é a liderança. É um dos principais, né? Então, como cuidar do negócio a partir da consciência que o seu cliente pode ter através da sua consultoria, através da sua orientação, através do serviço que você entrega com qualidade, porque ele vai se apoiar nesse serviço, ele vai se sentir seguro nesse produto que ele está comprando. Queria dar só um minutinho de parada para respirar e ouvir a opinião de vocês, né? Eu me expressei, acho que agora a gente pode ter um bate-bola. Pediria para que o maior número de pessoas participe, não só o João, que já abriu o microfone, mas quem quiser falar, vai ser um grande prazer ir um pouquinho mais para o específico. Eu acho que os outros têm que falar sim, é muito legal. Mesmo quem não tem empregado é líder em algum segmento, é líder. Perfeito. Um exemplo, por exemplo, o Guilherme. O Guilherme tem 3 filhas, entendeu? Ele quer não, é líder dos 3 filhos, né? Então são coisas que a gente tem que saber se posicionar assim. Só tudo que você falou, vou falar um negócio aqui. O contador e o advogado, né, Cleide? A gente, além de ser as nossas profissões, a gente muitas vezes é psicólogo, né? Então o cliente liga para... Eu sei que eu perdi muito cliente com você, João. Perdi muito cliente. Então, o cliente vai e desabafa com a gente, né? Então é uma coisa que hoje, mais do que nunca, eu não sei vocês, eu estou falando o que eu estou sentindo das pessoas que estão me ligando. Hoje eu não consegui trabalhar, tá? Fora a reunião que eu e o Gutierrez tivemos à tarde, que foi longa, mas a manhã toda foi telefone ligando, pessoal ligando, foi bem corrido mesmo, né? E o que acontece? Eu estou sentindo um pouco a carência, né? As pessoas são carentes, né? Então, eu me considero um líder, sempre considerei, eu faço o meu papel de líder na Nova Aliança, não sou chefe, que é aquele que sempre fica mandando, eu arregaço a manga e trabalho junto com a equipe, né? E o que acontece? Hoje as pessoas, os empresários principalmente, estão perdidos, né? Hoje me ligou um de Piracicaba, ele falou que, por incrível que pareça, enquanto em São Paulo a curva achatou, em Piracicaba a curva está subindo, né? Então são coisas que a gente começa a repensar o dia a dia e você vê a importância de você ter 1 minuto para você ouvir uma pessoa de vez em quando, né? Hoje também eu tive todos os motivos hoje também de mandar uma pessoa para aquele lugar. Eu simplesmente ignorei o que ele falou, dei risada, entendeu? E mandei entrar com o processo dele, que tinha que entrar com o processo, para ver se a gente resolve o problema dele. Mas ele errou lá atrás e, infelizmente, pegaram ele, né? Vamos tentar defender aí, né? E é isso que está acontecendo. Vamos lá, Francisco. Fale, Francisco. Bom, eu só tenho que agradecer a semana passada o meu xará, o Francisco Cirilo. Foi muito legal a palestra semana passada, eu gostei muito, tá? Aprendi bastante, estou aprendendo bastante hoje. E uma coisa que eu tenho aprendido, né, desde que eu tive a oportunidade de conhecer o BNI, essa parte de network, o quanto eu gosto de pessoas, né? Isso é bem legal, né? Quando você entende que você é uma pessoa que consegue se relacionar com as pessoas. Eu tenho um dom que eu sabia, mas eu não conseguia entender muito bem. Mas eu consigo agregar as pessoas. Isso eu consigo, entendeu? Colocar as pessoas, brincar, relacionar. Eu sou... As palavras que você colocou aqui pra mim, ó, eu gostei pra caramba, entendeu? Principalmente a parte de inovar. É tão difícil inovar. É tão difícil se inovar, né? Aquilo que eu sabia
eu faço a parte de impressão há 20 anos, não vai me levar para lugar nenhum, entendeu? Então, quando eu estava pensando em fazer isso, o que eu vou inovar? Né? O que eu sei fazer? Né? Pô, eu sou bom nisso, eu sou bom pra caramba nisso, né? Pô, que adianta ser bom pra caramba uma coisa que não vai existir daqui a alguns anos, talvez? É complicado, mas é necessário, viu? É uma reflexão muito legal. E cada vez mais eu entendo que eu tô inovando, não tá fácil, não é fácil. Não é fácil. Se alguém falar que é fácil, tá mentindo. Mas é muito compensador. E quando eu conseguir unir, eu estou conseguindo unir essa parte do vamos lá, gente, vamos fazer, vamos junto. O que você precisa fazer? Pensa, vamos fazer junto, mas pensa e me dá ideia pra gente construir um negócio junto. Quando a gente consegue fazer isso, tranquilo. Felizmente, a parte de impressora da minha empresa roda sozinho. Eu deleguei isso lá atrás, sem querer, tá? Não foi nada pensado, não. Foi sem querer. E nesse novo projeto que eu tô conseguindo me dedicar tanto que as coisas estão acontecendo do outro lado, mas tá tudo normal. Puta, isso é um sentimento muito gostoso. Eu quero só fazer um adendo ao inovar. Queria convidar vocês a olharem a palavra inovar, inova, né? Inovação. Então, a palavra inovar, a palavra base, qual é? É ovo. Né? Novo e novo. Ovo. Certo? Então, é importante considerar o seguinte. O que é um ovo? Dentro do ovo habita a vida. Então, quando eu estou inovando, estou promovendo uma inovação, eu estou parindo um novo momento. Eu estou fazendo com que o que está dentro do ovo saia, se manifeste, né? Então, ao inovar, ocorre uma transformação que é muito mágica. Pegue os nossos filhos que estavam no ovo do útero. Quando saiu, precisou mamar. Quando saiu, precisou trocar a fralda. Então, o que acontece? Inovou. Saiu de uma condição e foi para uma outra condição. Então, quando você inova a empresa, aquilo que existia, quando você inova uma atividade, um processo, aquilo que existia não tem mais sentido de existir. Né? Eu sou do tempo da caixinha de fósforo. Né? Então, tinha o fósforo para acender o fogão. Aí veio uma inovação, um negócio lá comprido, com um tubinho elétrico, acendia o fogão. Quem tinha aquilo era inovador. Aí veio o fogão já pronto, junto com o negocinho lá, o aparelhinho, você aperta o botão, acende. E agora não, agora você vira o botão, ele já acende sozinho. E o cara que fabricava a caixa de fósforo, ele faz o quê? Ele vendia fósforo para o Brasil inteiro. Cada casa tinha uma caixinha de fósforo. Então, quando inova, quando ocorre uma inovação, o passado deixa de existir. Né? Então, o menino inovou. Ele parou de fazer cocô, parou de fazer xixi na fralda. Ele inovou. É um novo momento. Ele não faz mais xixizinho na cama. Entende? Então, o que você pode fazer para promover maior a inovação? Ela promove maior autonomia para o outro num segundo momento. Num primeiro momento, toda inovação exige trocar a fralda, amamentar, pôr a roupa, dar banhinho. Olha só que interessante. Entende? Então, não, eu inovei, agora eu inovei e tal. Não adianta inovar e abandonar. Você tem que inovar e cuidar. Aí você vai ralar, até parar de fazer xixi, cocô, comer sozinho, pôs a roupinha sozinho, já está tomando banho, agora está andando sozinho. Então não vamos ser ingênuos. Uma das maiores arapucas humanas é a ingenuidade.
soube de uma pessoa que, por exemplo, escrevendo, mandando e-mails para a ex-mulher, escrevia: nossa, você está tão diferente. Ele fora do Brasil: nossa, está diferente, que lindo, não, que amor. Ela mandava foto e tal. O cara voltou e ele chegou aqui no Brasil alguns 2, 3 meses atrás. Chegou no Brasil e já abriu uma conta lá no banco, né? E colocou logo lá 55 mil reais. Né? Vamos reformar a casa. Passado 25 dias, ela pegou toda a grana dele, passou para outro banco, mandou a polícia pegar ele e expulsou o cara de casa. Uma catástrofe. Pura ingenuidade afetiva. Ela continuava bipolar. Isso é real? Continuava uma doida. Hã? Isso é real? É real. Isso É real. Real. Hã? Nossa. Então, veja só, um fato real. Não é nem isso. Não saiu com outro. Ela é perversão. Existe algumas, a Cleide deve acompanhar, alguns relacionamentos. Às vezes o homem é perverso e às vezes a mulher é perversa, né? Então, às vezes é perverso com os filhos. Nesse caso, foi perverso no mundo financeiro, porque tem separações e a mulher, seu pai é um inferno, todo dia destruindo a imagem do pai. Então, o que vai acontecer? Depois de 2, 3 anos, esse pai não tem tanto relacionamento com a criança. Até que quando a criança tem seus 15 anos, descobre que a mãe era uma pilantra e daí então ela despreza a mãe e quer ficar com o pai. Mas quem é que está sofrendo tudo? Você? Quem está sofrendo nisso tudo? Você? Eu? Não, é a criança. Então a perversão, ela está presente e nós, todos aqui, eu vejo que, acho que todos aqui, nós já caímos na arapuca da ingenuidade. Todo mundo aqui já foi ingênuo, já acreditou no homenzinho verde. Entendeu? Não dá certo. Fadinha só da Walt Disney. Que mais, gente? Então, vamos lá, Guilherme. São duas coisas, tá? Primeiro é uma colocação sobre o que você falou. Primeiramente agradecer, tá? Muito obrigado aí pelo tempo, pela apresentação. Bom demais ouvir aí o seu conhecimento. Sobre a colocação que você falou sobre inovar, liderança, diferença entre líder e chefe, né? Isso me lembrou um episódio e eu achei engraçado isso porque isso me marcou de um jeito que eu falei, eu nunca vou ser esse cara. Ele aconteceu, foi meu primeiro, eu tinha 16, 17 anos. Primeiro, segundo emprego, assim, registradinho. E eu trabalhava fazendo CFTV, né? Instalação de câmera, tudo mais. Era ajudante. Aí tinha o ajudante, o técnico, eu era o ajudante, tinha o técnico e o chefe, né? E um dia esse cidadão, ele chegou para mim, assim, na frente dos outros funcionários, né? E mandou, como se fosse, mandou eu fazer, por exemplo, ensinar a secretária a fazer um Excel, fazer uma planilha no Excel. A menina, ela havia me pedido para ensinar ela porque eu sabia fazer. E eu ia ensinar ela. Eu estava ensinando ela, estava ligando o computador para ensinar ela, porque ela me pediu e a gente tem que ajudar os outros. E ele teve uma atitude grosseira da parte dele que, além, óbvio, de mandar eu ensinar ela, falou, você vai ensinar ela a fazer porque eu te pago para isso. E eu me senti muito mal isso, porque eu falei para ele, desculpa, mas você me pagou pelo conhecimento em informática e para fazer a manutenção dos computadores aqui. Eu ajudaria ela me pediu para ajudar, eu já estava previsto ajudar ela. Mas o conhecimento de Excel, de pacote Office que eu tenho, ela devia ter, por ser uma secretária, ela devia ter esse conhecimento.
de office, mas tudo bem. Mas eu falei para ele, poxa, o jeito que você me tratou agora, assim, ordenando, o conhecimento é meu. Eu fui atrás, eu estudei, eu dediquei meu tempo, eu dediquei para ter o conhecimento. E eu ia ensinar ela. Só que só pelo tom e pela grosseria, eu me senti muito mal. Eu não falei mais nada com ele, eu só falei para ele, olha, devido à situação aí, eu não vou mais trabalhar aqui, pedi as contas e fui procurar outra coisa. Isso me magoou muito, e isso eu percebi, e eu falei para mim, nossa, eu nunca vou ser esse tipo de cara, sabe? Tipo, ter que querer mandar, obrigar, impor a pessoa a fazer algo que não está, vamos dizer assim, dentro dos acordos, né? Eu ia ensinar ela, sem problema, eu ensinei ela depois, inclusive, para ela continuar com o emprego lá, tinha filha, mãe solteira e etc. Mas esse episódio me marcou e eu pedi para ir embora, tá? E eu falei que não ia ser mais assim. E essa tendência de inovar, eu tô percebendo que os empresários estão alterando a perspectiva, estão tendo uma outra visão do que é gerir uma empresa, do que é gerir pessoas, porque uma empresa nada mais é que pessoas, né? Uma empresa sozinha é difícil de se tolerar. Essa é uma primeira... Em cima disso que você está falando, eu queria convidar todos a perceber o seguinte: magoar, né? Você ficou magoado, você ficou frustrado, chateado com essa pessoa. Quem aqui não ficou? Todos nós. Agora vamos olhar com um olhar de realismo e não de drama. Se a gente olhar com realismo as mágoas da nossa vida íntima, profissionais, sociais, vocês vão ver que foram momentos de cura, momentos de transformação. Por quê? Porque, vamos dizer assim, a maldade, a ignorância está em todo lugar, né? Você vai falar com um cara que é doutor em Oxford, o cara é o milionário do Morumbi, ele poderá te magoar, Então, nível econômico, nível financeiro, não tem nada a ver com sabedoria, né? A sabedoria tem a ver com berço, Então, quando você tem uma história de vida, que você conhece a pessoa, que ela veio de um comprometimento com os pais desde a infância, etc e tal, aí tudo bem, né? Essa pessoa, ela tem o respeito habita o pensar, o sentir, o falar dessa pessoa. Então, é muito importante entender isso e considerar também que as pessoas estão com muito medo de falar que estão ansiosas. As pessoas têm vergonha, vergonha de falar que é ansioso, vergonha de falar que está deprimido, uma série de vergonhas, de falar um pouco da intimidade. Olha para o Facebook, olha a beleza das fotografias do Facebook, é tudo mentira, ou então é parte da verdade. Eu, pessoalmente, conheço algumas moças muito, muito, muito bonitas que chegaram para mim para fazer um trabalho terapêutico completamente deprimida, bipolar, louca, então acabada, permitiu apanhar em casa, né? Então, não se deixe levar pelas aparências, não podemos nos deixar levar pelas aparências. Vamos sempre pesquisar a realidade e ajudar as pessoas a também se envolverem com a própria realidade. Essa pandemia está exigindo que as pessoas fiquem consigo mesmo, fiquem com a família que tem. Porque é fácil ter um filho complicado, levar na escola às 8 da manhã e buscar às 5 da tarde. O problema é da escola. O cara põe fogo na escola, faz a baderna. Agora, fica com ele dentro de casa uma semana, um mês, 3 meses. É muito difícil. Então, as pessoas têm muita dificuldade de olhar para si mesmo e se apropriar da dificuldade que ela tem, e em função dessa visão, eu estou me enxergando
então eu preciso me cuidar, né? Então, ajude os seus clientes a olharem a verdade, porque a realidade nada mais é do que a somatória da verdade das pessoas. Nós estamos aqui em quantas pessoas? Em 10 pessoas. São 10 verdades construindo uma realidade, né? Então, isso é que é importante a gente trazer. Desculpa te cortar. Achei importante já para ser pontual. Você ia fazer uma pergunta, Francisco? Eu ia colocar aquele empresário lá de Alphaville que saiu nas redes sociais aí, que ele tá falando com o guarda lá, né? Ele tem dinheiro, tem um nível social bacana e não tem nada a ver, entendeu? E é o que mostra muito o que o Guilherme estava falando, o que eu identifiquei isso aí. É só um comentário mesmo. Não, beleza. Gente, a gente vai terminar. Eu tenho meu curso ainda que eu estou continuando fazendo e eu vou falar uma coisa para vocês que eu aprendi e está fazendo muito bem para mim, tá? Eu não estou assistindo televisão, eu não estou acessando quase as redes sociais, acesso muito pouco mesmo e assim, não fico olhando muitas coisas também. Isso dá uma outra perspectiva, um outro foco e você começa a focar naquilo que você precisa mesmo, né? Então, assim, se vocês puderem, não assistam televisão, não assistam novela, não assistam jornais, entendeu? Se for assistir, assistam uma coisa leve, romântica, engraçada. Eu acho que é o que a gente precisa no momento, entendeu? E assim, redes sociais, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Outro dia eu abri o Instagram, acho que foi segunda-feira sem querer, era 9 horas da noite, eu bati o dedo e aí tinha 10 lives. Desculpa. Primeiro, já é um horário que eu não vou assistir de ninguém mesmo, entendeu? E segundo, eu acho que tá tendo um pouco de exagero nisso, isso tá sufocando um pouco, né? E nesse curso que eu tô fazendo, uma das coisas que eu aprendi foi isso. Então, para vocês terem noção, eu tô dando às 6h30 aqui em frente ao computador, porque teve o BNI que eu fui hoje assistir o Francisco e a Priscila, e depois trabalho direto e assim, não tenho mais ficado em frente de televisão. E quando eu vou para frente da televisão, eu pego o curso e jogo para a televisão e assisto na televisão, entendeu? Então, é uma coisa que a gente precisa desligar um pouquinho e ter um foco melhor. E para mim está sendo muito bom, tá certo? Francisco, mais uma vez... João, eu queria só fazer uma sugestão aqui. Eu acho que a integridade ela é um item que é muito importante. E eu tenho me colocado em vários lugares com a proposta de colaborar, de ajudar. Então, eu preciso praticar essa integridade. Eu quero assumir com o Conecta, caso vocês queiram, a gente deixar 1 hora para tratar com pessoas que estejam vivendo a ansiedade, um outro dia e tratar com pessoas que estão vivendo a depressão, ou um outro tema que vocês sentirem, de clientes, amigos, pessoas que estão vivendo isso mesmo. Então, caso vocês acharem importante, depois eu comento com o João Gutierrez, Guilherme e tal, e a gente montar uma inscrição sem custo. É uma coisa de doação minha, desde que eu tenho um horário, para estar com pessoas, um grupo aí de 12 pessoas, não muito também, para poder ter diálogo, né? E aí a gente, por 1 hora, eu posso estar falando da minha experiência em atender um número grande aí de pessoas que eu atendo já há 30 anos, né? Pessoas que já viveram depressão em função de morte, em função de uma série de coisas, pessoas que viveram a ansiedade de às vezes ficar muito obeso, às vezes ter uma compulsividade sexual,
às vezes ter uma compulsividade no gasto, né? Abrindo dívidas aí de 30 mil reais. Então são coisas assim que a ansiedade ela leva as pessoas a uma condição de relação com a vida muito triste. E nós não estamos tendo espaço para acolher, para cuidar com carinho dessas pessoas. Então, caso vocês se sintam o interesse em levar adiante isso, a pessoa, para privacidade, poderia se inscrever comigo. Enfim, a gente poderia criar uma situação, né, para respeitar a privacidade do participante e ele poder ficar à vontade, ela poder ficar à vontade, que a agressividade doméstica aumentou muito. Às vezes a mulher tá bonita lá, com o cabelinho tá arrumada lá na sua empresa, trabalhando no dia a dia, mas não é assim. Ela vive momentos muito difíceis na vida conjugal, etc. E às vezes o homem. Então, se vocês considerarem que isso é interessante, eu estou à disposição. Francisco, eu acho que é mais que interessante, né? Eu acho que é um grande gesto seu, porque na realidade é o que eu acabei de falar para você agora. Eu atendo todo mundo, ouço algumas coisas que eu fico muito chateado, pessoas com diversos problemas, né? E eu acho que esse gesto seu só vem engrandecer mais ainda a sua presença no grupo. E eu acho que tem muitas pessoas precisando. Eu conheço pessoas do grupo que têm diversos problemas e eu acho que, para mim, é legal. Você pode tratar com o Guilherme para a gente fazer uma arte para isso e deixar isso à disposição. Deixamos, inclusive, a ferramenta aqui também, que o Guilherme depende do horário, claro que não o horário que a gente está usando, né? Mas um horário que você pode usar, agenda com antecedência para o Guilherme também, porque muitas vezes, assim, que nem hoje, eu falei para o Guilherme, cria uma reunião aí às 14h30, né? Porque eu tinha essa reunião às 14h30 e foi até às 16h30. Mas eu acho super válido e vamos fazer isso sim. Se você tem esse tempo, eu agradeço. E vamos fazer uma arte e colocar à disposição todas as ferramentas que a gente tem para as pessoas. Ok, obrigado. E mais uma vez, tá, te agradecer, sempre engrandecendo o nosso grupo aqui, com a sua presença, sempre aprendendo, isso que é importantíssimo, tá? Pena que eu tenho um curso, senão a gente ficava um pouco mais. E aquele negócio, você tendo um tempo, você dá um toque para nós, a gente volta aqui para conversar, está sendo muito bom. E quem não está participando, a gente estava conversando um pouquinho antes de você entrar, eu, o Wellington, o Guilherme e o Francisco. Quem não está participando, principalmente nos nossos encontros à noite, né, está perdendo. Tá? Então não é nós que estamos perdendo por eles não estar aqui, são eles que estão perdendo por não estar aqui com a gente. Por exemplo, isso que você falou para nós agora durante 1h30 é espetacular, entendeu? Se você for pegar isso daí, o cara vai sair por aí e vai querer pagar, entendeu? Então, assim, até uma das coisas que a gente estava conversando agora há pouco é isso. O cara não dá valor ao Conecta porque é de graça. E é verdade, tá certo? Tem muitas pessoas fazendo negócios mais do Conecta do que no Beni, mas fica aqui, fica participando de tudo lá e não aqui porque lá é pago. Tá? Então eu acho que valeu muito a pena. Se você tiver mais alguma vaga aí na sua agenda, você avisa a gente com antecedência para a gente fazer de novo outras aí. Eu estou à disposição. Meu projeto de voltar é dia 22. O Covas acabou de liberar, Francisco, eu coloquei no diversos aí, ele liberou já a abertura dos escritórios e das concessionárias para atendimento, inclusive de público, né? E o que acontece? A nova aliança volta dia 22, mas a gente vai voltar nesse primeiro momento com um horário totalmente reduzido, das 9 às 16 ou 17 no máximo, provavelmente 16, para que os funcionários não peguem horário de pico, sempre pensando neles também. É onde eu acho que você fala uma coisa que é verdade, que a gente
Não adianta ser só o chefe, tem que ser o líder e dar o exemplo, estar junto com as pessoas e entender o lado delas, né? Então, conto com você em outras, se você puder. E, para mim, a gente volta amanhã, é 17 horas amanhã, né? Que é a última da semana. E segunda-feira a gente volta às 18. Então, se você fala assim, tô com vaga na quinta-feira nesse horário, a gente faz de novo e vamos chamando mais pessoas, entendeu? É que as pessoas se acomodam. Fica a sugestão agora de cada um escrever um depoimento no nosso grupo, porque assim envolve mais as pessoas, né? Porque Exatamente. O que não está escrito, pelo menos eu aprendi que o que não está escrito não existe. Né? Então vamos escrever. Isso é verdade. A gente está colocando muitas vezes, não sei se você consegue acompanhar, que muitas vezes você está aprendendo, né? Então, por exemplo, a gente tira a foto aqui, né? E vai colocando lá no grupo, né? Ninguém entra, as pessoas não estão interessadas. Você viu, eu estou conversando com vocês aqui, estou participando, tem gente pedindo, mandando mensagem. Inclui meu primo no grupo. Pô, peraí, gente. Ela sabe que nós temos a reunião aqui. Como que ela está pedindo para mim incluir no grupo agora? Entendeu? Então são coisas que as pessoas têm que ter um pouco de noção mesmo. Tá certo? Mas agradeço. Depoimento pessoal é interessante. As pessoas verem que vocês estão gostando. Tá bom. Ok. Então, obrigado. Parabéns, hein? Até breve. Parabéns. Obrigado.